inevitável se pensar que ainda existe gente que acredita que quando você usa a definição comunista para se direcionar a uma pessoa, você está falando do comunismo extremo que acontecia no passado, com o exemplo claro de Che Guevara, e como continua a acontecer, né? Principalmente com os seguidores de Bolsonaro, né, que fervorosamente insistem em atacar qualquer um que seja contra ele, usando o termo comunista como ofensa. E hoje eu estou aqui para trazer para vocês, nossos fiéis seguidores da Voz do Subúrbio, que eu sei muito bem quão inteligentes vocês são, a definição básica do que é o comunismo. Eu estou trazendo esse esclarecimento aqui de uma vez por todas, por um pouquinho do conhecimento que eu tenho. Roda a vinheta. A definição de comunismo como conhecemos foi a única forma com que ficou aceita que seria estabelecida, que foi a de Karl Marx e Friedrich Engels. O comunismo teve início pelo fim do século XIX, com a chegada das ideias anarquistas aqui no Brasil, e ficou mais forte com a criação do Partido Comunista em 1922. O comunismo é uma ideologia política e socioeconômica que tem como objetivo promover o estabelecimento de uma sociedade igualitária, na qual não existem classes sociais, e que seja baseada nos meios de produção como propriedade de todos os indivíduos. A ideia central é formar uma sociedade apátrida, ou seja, sem estar sob a regência de um Estado. De certo ponto de vista, o comunismo é considerado o oposto do capitalismo, por considerar que o conceito de propriedade privada do capital é abusivo, servindo apenas a uma minoria. Dessa forma, enquanto o capitalismo valoriza a propriedade privada individual, o comunismo considera que toda a sociedade é proprietária dos meios de produção. A primeira amostra que se teve da contraparte do comunismo, que no caso é o capitalismo, foi ao fim da Segunda Guerra Mundial, em que os grandes vencedores foram os Estados Unidos e a União Soviética, respectivamente, representando o capitalismo e o comunismo. E até hoje nós vemos claramente, né, que o brasileiro persiste em acreditar que qualquer ser humano que seja de encontro ao ideal de Bolsonaro é comunista. Mas o pior de tudo é eles acreditarem que isso é uma forma de ofensa e que o comunismo é uma coisa ruim. Gente, comunista não é essas coisas extremas que eles pintam, tá? Não é um bicho de sete cabeças. O comunismo é uma ideologia muito simples, é uma das mais simples, na verdade, e não tem absolutamente nada de muito complicado em se entender nela. É o pensamento de que a sociedade precisa ter igualdade para funcionar. É preciso que haja um equilíbrio, que haja uma balança, que não pode haver uma parcela mais rica, com mais conforto, com mais oportunidades, e se a outra parte passando por dificuldade, passando por fome, por desemprego, como acontece muito agora. Os comunistas brasileiros que nós temos, prova viva a existência do PT, Lula, o maior comunista que nós conhecemos, ele é sempre usado de exemplo para isso. O comunista brasileiro é aquele que se incomoda em ver a desigualdade em meio à nossa sociedade, em ver crianças morrendo, passando fome, famílias passando por necessidades, mães e pais de família sofrendo por conta do desemprego, sem poder levar um sustento para casa, sem poder criar seus filhos da maneira apropriada que seria a pessoa conseguir criar sua família, dar estabilidade aos seus. E o comunismo basicamente prega que todos deveríamos viver iguais, que todos deveríamos ter direito às coisas que nos são por direito, né? Saúde, saneamento básico, educação, alimentação, moradia. O comunismo abraça basicamente a ideia de que todos têm o direito e deveriam ter essas coisas. E o problema da galera que é contra o comunismo é justamente por isso, porque o interesse deles é que realmente haja essa disparidade, que a gente continue a viver de forma que sempre tenha uma parcela do povo que esteja lá em cima, em questões financeiras, em questões de poder, em questões de tudo, e uma outra parcela que esteja lá embaixo, passando por necessidade, passando por todos os problemas possíveis e completamente desamparados. Mas a nossa situação se complica mais por nossa culpa mesmo, porque continuamos a eleger aqueles que mostram a todo momento que não são por nós e que não têm interesse nenhum em trazer melhorias à vida da população no geral. E basicamente o que fica é que nós banimos a monarquia, né? Nós nos livramos de estarmos servindo a um rei para estarmos subservientes a vagabundos que não fazem nada e simplesmente vivem para encher seus bolsos de dinheiro. Então, o que acontece é que os mauricinhos e patricinhas que gostam de ficar na mamata, de ganhar dinheiro fácil, sem trabalhar e sem fazer absolutamente nada, são eleitos porque tem quem vote neles. Ainda tem. São eleitos e vão lá pra cima, assumem suas cadeiras e ficam recebendo sem fazer absolutamente nada. Porque eu continuo a me perguntar quando foi que vocês realmente viram
algum vereador, algum deputado que fez aquela propaganda na época de eleição, realmente fazer algo pela população e aparecer que levantou uma encosta, que ajudou não sei quantas famílias, que fez distribuição de cestas básicas, de auxílio de médico, do que for. Vocês não ouvem falar, porque eles simplesmente gostam de suar só na época de campanha, e nem é suar tanto, é só um pouquinho, né? A maioria vai logo pensando em comprar o voto das pessoas, para depois eles serem eleitos e ficarem lá de boa, sem fazer absolutamente nada por nós e recebendo o dinheirinho deles. Eu posso usar como exemplo aqui aquele seu candidato que você votou na eleição passada, que não aparece mais em canto nenhum. Ninguém nem vê a cara dele. Aí a desculpa é o quê? Por causa da pandemia, né? Não estão saindo de casa por causa da pandemia. Engraçado que no ano passado, nas eleições, ainda estávamos vivendo em meio à pandemia e ainda assim eles estavam saindo às ruas para fazer sua propaganda, para comprar o voto do povo. E podem ter certeza que nas próximas eleições não vai ser diferente. No ano que vem, eu tenho certeza que a gente, infelizmente, ainda não vai estar totalmente livre desse caos, dessa pandemia. Então, no ano seguinte, 2022, nas eleições, vocês vão voltar a ver esses políticos. Eles vão voltar aí às ruas para fazer as propagandas mentirosas deles, né, prometer os céus e a terra para o povo, para serem eleitos e depois ficarem de firula sentados em suas cadeiras sem mover um dedo por ninguém e só abastecendo os seus próprios cofrinhos. O triste é pensar na quantidade de gente que tem essa síndrome de querer sempre venerar louro, branco, de olho azul ou verde e só querer eleger essas pessoas. Gente, beleza não põe mesa, tá? Não é porque o político é bonitinho, não é porque a candidata tal é jeitosinha que a gente vai votar nela, porque simplesmente eles não têm propostas, tá? Eu não tô generalizando aqui não, a grande maioria deles simplesmente não aparece com proposta nenhuma. E os que aparecem não se dão um mínimo de trabalho de fingir que se importam depois que são eleitos. Eles simplesmente não levam nada pra frente, tá? Não aparecem mais em meio ao povo, não cumprem com suas funções aos cargos que eles são eleitos finalmente, né? Quando eles ganham ali o que eles queriam, que é a confiança do povo em botar eles nas cadeiras, e depois eles ficam recebendo e simplesmente o povo que se dane, porque é isso que acontece. A única coisa que interessa a eles é o voto da gente, por isso que eles só aparecem em época de campanha. Eu desafiaria vocês a me dizerem um político que vocês chegaram a encontrar passeando pelas ruas, assim, pra ver o que o povo tava precisando depois que foi eleito, depois que saiu lá o resultado e que recebeu não sei quantos votos e conseguiu sua cadeirinha. Eu juro que eu queria que vocês me encontrassem um pra falar. O que acontece até hoje de muita gente falar o que não sabe, falar o que acha, e geralmente o que acham estão sempre errados. Porque o que acontece é que nós temos sim no Brasil muita gente altruísta. Não pode enxergar só o lado negativo, né? Tem que ter justo de enxergar o positivo também. Nós temos sim muita gente que se importa de verdade com o nosso povo e demonstra se importar. E sim, eu estou usando o Lula de exemplo aqui, porque eu sei muito bem que não sou só eu que não consegue pensar em outro político que fez tanto pela nossa gente como ele. E até hoje, pessoas como ele, que mostram ter preocupação para o povo, para como o povo está vivendo, é taxado de comunista, como se fosse uma coisa aberrativa, como se fosse uma coisa horrorosa de se falar. E simplesmente não é. Ele só tem um ideal que, acredito eu, todos os políticos que estão por nós deveriam ter. Era a forma em que todos deveriam pensar, uma forma em que todo o povo em conjunto vivesse bem, vivesse confortável, com direito a tudo que é necessário para o ser humano. E não se estar com essa balança desnivelada de sempre ter uma renca de gente rica e outra renca de gente passando necessidades. E aí, gente, assim, é sempre ridicularizada, é hostilizada, né? E uma coisa que eles sabem fazer muito bem, a galera anticomunista que eu tô dizendo, principalmente a gandaia de Bolsonaro. E eu não estou generalizando aqui, tá? Eu sei que tem muito bolsominion, que não é assim, mas é uma coisa que se vê na grande maioria. Tô falando do conjunto aqui. A última notícia que nós tivemos aí foi de um repórter da CNN, uma das emissoras que mais passa pano para Bolsonaro nesse Brasil, e foi praticamente atacado no meio de um manifesto dos seguidores de Bolsonaro, que praticamente teve que ser escoltado por policiais para não sair dali agredido. Lixa, 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 outra coisa que foi aquela aglomeração, né? Que Bolsonaro é inacreditável, gente morrendo pra tudo que é lado e ele tripudiando, fazendo festinha no meio da rua com os seguidores dele. E essas questões a gente vê em todo
canto, o que a pessoa gosta muito de falar, sem ter fonte e simplesmente falar por achismo. Qual é o caso que nós estamos vendo muito aí? Índios que estão sendo atacados, ridicularizados, hostilizados e alguns até presos por invadirem terras, por quererem reivindicá-las. Gente, aquelas terras pertencem a eles. O que acontece muito é de fazendeiros, que são cheios da grana e não tem com o que gastar, chegarem lá, comprarem não sei quantos hectares de terra e lá eles nem vão, eles só compram pra dizer que eles têm dinheiro. Agora pensem aí vocês, um monte de fazendeiro riquinho, que nunca bateu um prego numa parede, comprando terras só pra se mostrar. E os índios ficam sem teto, perdem suas terras e depois não têm o direito de reivindicar. É isso, dentre uma lista infinita de coisas que tá errado com esse nosso país e que nós temos que consertar o quanto antes se nós ainda quisermos pensar na possibilidade de ter uma salvação para todos nós. Então sim, o resumo que eu posso fazer para esse vídeo é: eu sou sim comunista, tá? Caso essas dúvidas ainda estejam no ar, o meu ideal é comunista, porque eu acredito sim que a nossa sociedade deveria ser totalmente igualitária. Eu não acho que deveria haver essa separação quilométrica dos ricos e dos pobres. Eu acredito que todas as pessoas do nosso mundo em geral, mas falando do Brasil especificamente, deveriam viver sim de forma apropriada, de forma adequada, tendo condições de se manter, de manter seus filhos, de criar eles com boa educação, boa alimentação, com um bom plano de saúde, com tudo que é direito de uma pessoa. Ok? Eu acredito nisso, essa é a visão que eu tenho de como um país deveria funcionar. Então sim, eu sou comunista, eu não tenho o menor problema com isso, eu tenho muito orgulho de ter o meu ideal. Mas é claro que a voz do subúrbio sempre abraça a todos, né? Você não precisa ser comunista especificamente, apaixonado por Lula, louco pelo PT, pra seguir a gente, pra gostar da gente. Vocês não precisam concordar com a gente tudo. O que a gente tenta sempre é fazer com que vocês enxerguem como funciona a nossa realidade, numa tentativa de que no futuro nós tenhamos cada vez mais pessoas conscientes do que acontece com a gente por causa do nosso governo e para que juntos nós possamos tomar atitudes para que possamos mudar isso. Então não interessa se você é comunista, se você é socialista, se você é um bolsominion, se você é esquerdista, direitista, fervoroso, se você é religioso, a sua ideologia não importa. O que importa é você ter a consciência de que se vive em sociedade, não se vive no individual. Não existe eu querer me isolar do mundo e me preocupar unicamente comigo. Okay? Se nós vivemos em sociedade, o que acontece com todos ao nosso redor é de preocupação, porque em algum momento pode acabar atingindo a gente, ok? Então até aqueles que têm um pensamento extremamente egoísta deveriam também se preocupar com isso. Isso é uma preocupação que é para ser tanto para as pessoas altruístas como aquelas egoístas. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado esclarecido. Quaisquer dúvidas podem vir nos comentários, fiquem à vontade que eu terei prazer em sanar elas pra vocês. Não se esqueçam de deixar o seu like, assistir os outros vídeos do canal, deixar o like também, isso ajuda muito a gente. Deixem seus comentários, tá? Sexta-feira já é, que é amanhã? É amanhã mesmo. É amanhã, tô perdida no tempo. Fala, não me diga! Amanhã, já é sexta-feira, nós já faremos os 2 sorteios dos comentários mais criativos para serem escolhidos para ganhar R$50 para curtir o fim de semana cada um. E também continuem a divulgar o nosso canal e a loja virtual da Voz do Subúrbio para poder alavancar nossas vendas e nós podermos fazer aí infinitos sorteios dos R$500 em compras no açaí. Eu continuo falando porque ainda não aconteceu, eu vou continuar falando até acabar, que no caso é só no final do ano, né? E lembrando, vai ser de 5.000 o sorteio em dezembro e por isso é que nós precisamos realmente que vocês ajudem aí a alavancar as compras. A gente já tá indo muito bem, graças a vocês, muito agradecida por isso, mas é sempre bom ter mais, né, gente? Bom, o que é bom nunca precisa acabar, a gente pode vir mais que a gente tá aceitando. Sem mais delongas, eu aqui me despeço, um grande beijo pra todos, se cuidem e até o próximo vídeo.